Muitos já ouviram falar em Matrix, até por conta da série, do filme, né, que retrata uma situação onde as máquinas substituem o ser humano, criando uma falsa realidade, uma realidade artificial que as pessoas acreditam estar vivendo. É óbvio que nós não vamos falar disto, mas Matrix na realidade significa uma simulação da realidade que, trazendo aqui para a vida real, se trata de algo muito negativo e que nós vamos falar sobre isso até para tentar escapar dessa rede, porque na verdade a Matrix está operando em diversos níveis, em diversas áreas da nossa vida. A princípio, nós vamos entender através de uma suposição o que é realmente a Matrix. Vamos supor que a realidade seja aquilo que nós percebemos através dos nossos sentidos. Nós ouvimos, vemos, tocamos, provamos as coisas, não é? E esses sentidos são enviados para o nosso cérebro por sinais elétricos através do nosso sistema nervoso. Mas se de repente nos for fornecido ao nosso cérebro sinais artificiais a partir do externo, do exterior, como é que o nosso cérebro identificaria que esses sinais são artificiais? Se a gente for levar em conta que esses sinais são simulações perfeitas da realidade. Então, a partir disso, a Matrix se trata de um sistema, obviamente, criado e sustentado pelas trevas, que simula esses sinais e os alimenta, ligando os humanos a esses sinais, fazendo assim com que acreditemos que estamos percebendo a realidade quando na verdade não estamos. Estamos muito fora da realidade. E é dessa forma que o sistema age através da inteligência artificial, principalmente. Então eu vou dar um exemplo aqui sobre coisas do dia a dia que estão ocorrendo e que podem ajudar a entender sobre isso. Essas quadrilhas que estão sendo mostradas aí na mídia, na TV, que estão cometendo fraudes através da inteligência artificial, usando vídeos e imagens de pessoas que eles captam, na internet, e manipulando essas imagens através da inteligência artificial, eles produzem outros vídeos com a imagem das pessoas. São vídeos deles, na realidade, das pessoas fraudulentas, e eles substituem a imagem deles pelas pessoas que eles pegam na internet, para pedir dinheiro à família, aos amigos dessas pessoas. Olha que ponto chegamos sobre essa questão da utilização da inteligência artificial para enganar as pessoas de forma grave, através dessa simulação da realidade. Isso também se trata do sistema Matrix, por detrás dessas atitudes criminosas, não é? Um outro exemplo disso é quando você tem o hábito de frequentar as redes sociais. Eles já sabem, o sistema já sabe das suas preferências e eles enviam para você cada vez mais vídeos e temas relacionados às suas preferências, te hipnotizando. A verdade é essa. São os tais algoritmos, que te prendem à realidade que eles querem produzir na tua vida. Daí eles ofertam assuntos do seu interesse o tempo todo, materiais dos mais diversos vídeos, tudo mais que te prendam cada vez mais às redes sociais. E eles te manipulam, eles dominam a sua mente sem você perceber. Você pode achar estranho, mas é isso que acontece. Essa situação, sem dúvida nenhuma, faz parte do sistema Matrix. Essa situação, obviamente, abrange o contexto da espiritualidade e da filosofia, onde, espiritualmente, Matrix deve ser entendida como uma realidade ilusória, uma prisão mental que nos mantém, prisioneiros desses padrões de pensamentos limitantes para nós. São pensamentos que nos aprisionam nas ilusões do mundo, da matéria, nos manipulam, nos impedindo de expandir a consciência em relação à nossa realidade verdadeira, multidimensional e espiritual, não é? Certamente que isso ocorre por conta do nosso apego às ilusões do mundo e da matéria, é claro. Somos presa fácil por causa disso. Quanto mais uma pessoa é apegada, não é, à matéria, às coisas do mundo, mais manipulável ela será. Então, obviamente que a Matrix ela é mantida pela inteligência do mal, como eu falei, por falanges das trevas, porque não querem que a humanidade se liberte e evolua de forma alguma. Eles tentam impedir a evolução do planeta e do ser humano. Não querem que nós
alcancemos a regeneração de forma alguma. Então eles estão cada vez mais aí nas últimas tentativas de hipnotizar o ser humano, de continuar dominando. E nós que estudamos as questões espirituais, nós sabemos que no meio daqueles que detêm o poder das mais diversas formas, inclusive o poder financeiro, é aí que se encontram as inteligências do mal que tentam dominar o mundo, escravizar a humanidade, manipular as mentes das pessoas para tentar aí impedir, né, como nós estamos falando, a evolução da Terra e o despertar consciencial do ser humano. E é dessa forma, cada vez mais, que um número maior de pessoas utiliza as redes sociais de uma forma contínua, por horas e horas, sem nem perceber, porque estão dominados, sugestionados pelo sistema Matrix. Porque as redes sociais, na verdade, são uma poderosa ferramenta, né, influenciadora do comportamento humano. E é por meio dos algoritmos que é possível identificar o interesse do público, né, o seu comportamento nas diferentes redes sociais, para assim proceder com a manipulação das mentes. Com certeza, como nós estamos falando, uma das poderosas estratégias das falanges dos escuros está nessa questão do marketing digital, que inclui aí uma estratégia para as redes sociais como o Instagram, o Facebook, o Twitter, o TikTok e aí vai, por aí vai. Por isso, quem frequenta as redes, né, que na verdade é a maioria das pessoas, deveria buscar o equilíbrio, né, nessa frequência, diminuir essa frequência, entender na verdade como cada rede funciona, de que forma elas respondem ao seu conteúdo para evitar cair nas malhas da inteligência do mal. Daí a importância de nós falarmos sobre isso, refletirmos sobre isso. Entendam, esses algoritmos, a gente ouve falar, mas muitos não sabem o que é, mas esses algoritmos das redes sociais são um conjunto de dados, são regrinhas, na verdade, estabelecidas por cada rede social, sendo eles os responsáveis por determinar quais conteúdos e quais páginas aparecem primeiro para você, para o público, na sua linha do tempo, né? E das suas respectivas contas, né, nas redes. E funcionam da seguinte forma: cada rede social vai ter suas próprias regras a serem levadas em conta para determinar o seu algoritmo. Mas a premissa é a mesma, eles vão aí ajudar a filtrar os melhores resultados para cada usuário. Aí vocês vão dizer, mas espera aí, você está dizendo que no Instagram, no Facebook, no Twitter, nas demais redes, as postagens que aparecem primeiro são filtradas por esse tal algoritmo? É isso aí, exatamente isso. Por isso é importante conhecer como os algoritmos funcionam em cada uma dessas redes, para você poder controlar esse uso, aprender a se defender, né, dessa forma de ilusão, de manipulação. Então preste mais atenção nisso tudo. Quando você vê muita coisa, claro que você deve saber que não é acaso, que tudo que você se interessa vai aparecendo cada vez mais para você e te prendendo. Só se você não quiser enxergar, você está vendo isso acontecer. Porque essas sugestões, essa indução, essa manipulação pode dominar a vida da gente, das mais diversas formas. Desde a escolha de programas, compras exageradas, muitas vezes inúteis, você não precisa daquilo, aí você se encanta com determinadas coisas, passa a ter um interesse, mas que você não está realmente precisando daquilo. A forma de você ver, de você enxergar as coisas do mundo, até as ideologias, os valores das pessoas podem ser influenciadas pela Matrix. Pode ser, não são, geralmente são. E não adianta você dizer, não, comigo isso nunca vai acontecer, eu tenho controle. Sabe, nunca é muito, você muitas das vezes não tem o controle. E isso acontece sim, e pode já estar acontecendo com você, sem você nem perceber, porque nós somos humanos, né? Nós temos nossas tendências, nossas fraquezas, criamos muitas vezes hábitos que nem pretendíamos ter, mas acabamos, né, entrando nessa. Porque no início, por exemplo, da criação do Facebook era muito bom. O Facebook era inocente, né? Ele foi criado para as pessoas que estão distantes e não se veem há muito tempo se conectarem, se falarem. E isso era muito legal, né? Era uma simples ferramenta para uma conversa virtual. Era uma ideia boa que acabou passando também a ser compartilhada no Twitter, Instagram, nos outros aplicativos. Mas daí, como sempre tem acontecido, a inteligência do mal, que não dorme em serviço, né? Nós sabemos disso,
tratou de usar essa tecnologia para coisas ruins. Então essas plataformas se transformaram em algo tipo monstruoso, cheias de supostos amigos que a gente nem conhece, notícias tendenciosas, fofocas de várias pessoas e situações, de pessoas conhecidas e também desconhecidas, maledicência, cyberbullying, que tem acontecido muito, e anúncios sem fim, né, para enredar as pessoas nessa situação. A inteligência artificial, por detrás dessas plataformas, determina o que você vê com base na mídia social, na atividade na web, incluindo o seu envolvimento com páginas, com anúncios. Por exemplo, você pode seguir os anúncios de política, de que você gosta. Aí os algoritmos do Twitter respondem rapidamente, mostrando a você mais e mais postagens e pessoas relacionadas a essas tendências políticas, não é? Quanto mais você gosta e segue e compartilha, mais rapidamente você se encontra se movendo nessa direção dessa tendência política. Só que existe uma nuance aí, né, que a gente não percebe. Esses algoritmos que rastreiam você em geral são acionados por suas emoções negativas, muitas vezes impulsividade, como raiva, como as sombras mesmo que a gente tem, e a gente não percebe isso. Nós vamos sendo envolvidos por essas situações. Mas percebam o drama da situação. Os benditos algoritmos amplificam o negativo e então espalham. Você normalmente se vê compartilhando, né, entre os grupos, entre as pessoas. Isso pode ter um papel na raiva generalizada entre os que estão envolvidos nessa situação, por exemplo, independentemente da sua ideologia. E tudo isso tem dividido as pessoas cada vez mais. Eventualmente os algoritmos vão ajudando a formar, vamos dizer, tribos digitais. E é assim que a Matrix colabora para tornar as pessoas violentas, extremistas, porque isso está sendo alimentado pelas redes sociais. Extremos de conservadorismo, de liberalismo, das religiões diferentes, não é? Acionistas ou ativistas pelas mudanças do mundo, mudanças climáticas e etc. Ou outras ideologias. Existe aí uma ampliação, né? Um superdimensionamento de tudo, entende? Isso faz com que as pessoas diferentes se antipatizem mutuamente cada vez mais e vai dividindo cada vez mais. Os membros de cada tribo continuam alimentando entre si a mesma ideologia enquanto se distanciam das pessoas diferentes cada vez mais. É dificultando uma abertura da sua mente para o diferente, para as outras pessoas. E gerando o quê? Cada vez mais preconceitos, né? Divisões. O próprio pensamento humano foi transformado na verdade, na realidade. Hoje em dia, por exemplo, ler um livro, para a maioria das pessoas, se tornou praticamente um sacrifício. A cultura de rolar a telinha, de deslizar, reduziu o nosso intervalo de atenção na realidade. Para ter uma ideia, dizem aí os pesquisadores da área, que as pessoas gastam de 1,7 a 2,5 segundos em um item do feed de notícias, né, do Facebook, e assim vão perdendo a paciência e a disposição para a leitura. É questão de hábito, né, claro. Nós sabemos que tudo que se repete vira hábito. Daí as redes sociais vão desativando a nossa habilidade de pensamento crítico e tudo mais, porque a Matrix nos afasta do nosso eu interior, do nosso eu maior, da nossa conexão com as coisas espirituais e conosco mesmo. Percebe a gravidade disso? Então, gente, é preciso tomar certas atitudes para parar de se conectar à Matrix, e uma delas seria revisando, né, atualizando as preferências de anúncios nas redes sociais constantemente para não cair nas malhas, né, da Matrix, das sugestões dela. Pelo menos uma vez por ano é preciso fazer isto. Uma outra forma de confundir a inteligência artificial é marcando todos os anúncios e sugestões como irrelevantes. Também passando a visitar sites diferentes, ler outras notícias, não bloquear as pessoas que pensam diferente de você. Não faça mais isso, não é necessário isso. Nós precisamos aprender a conviver com as diferenças,
A gente sabe que todas as pessoas têm um lado positivo, né? Não é porque não concordamos que temos que antipatizar com a pessoa e nos dividir tanto assim. Não é preciso fazer isso. Passe a ler mais, se programe para fazer leituras com determinada frequência e cumpra isso. Não acredite em tudo que você vê nas redes sociais imediatamente, pesquise, questione, duvide, diminua o tempo nas redes sociais, isso é primordial. Tem um astrônomo da Universidade da Colômbia, chamado David Kipping, que ele analisou trabalhos acadêmicos nesta área que nós estamos falando. Ele fez um projeto concluindo que há 50,2% de chance dos seres humanos serem reais, ou seja, serem eles mesmos, e 49,7% de o ser humano estar em uma realidade simulada por força exterior. Olha que coisa absurda. Vocês imaginavam isso? E a tendência é de aumentar, né, se continuar assim. Na realidade, gente, a Matrix criada pelas mentes do mal, elas tentam a todo custo manter a humanidade sob controle. E é lógico, isso se dá nas mais diversas áreas da vida. Por isso, a espiritualidade maior não cansa de nos alertar sobre isso. Pelas mais diversas fontes, eles vêm nos dizendo para nos desligarmos das ilusões do mundo, das ilusões da matéria, porque grande parte das pessoas vive uma falsa realidade de vida, sim. Esse dado da pesquisa do cientista está batendo com a notícia que a espiritualidade nos traz. A maioria das pessoas vive sim hipnotizada pela Matrix, que domina o mundo e as consciências sem conseguir perceber que são dominados. E evidentemente, até por isso, sem conseguir se libertar desse domínio, porque nem aceitam isso. E passam sua vida toda vivendo assim, fora da realidade. Existe na Matrix uma espécie de holograma, que as pessoas pensam que é e chamam de realidade. E é preciso elevar a consciência para poder se libertar desse holograma da Matrix, né? Porque se fala em holograma, tal, todo mundo ouve falar nisso, mas para entender melhor, holograma é o quê? Uma imagem tridimensional obtida a partir da projeção da luz sobre as figuras, sobre as coisas bidimensionais. Ou seja, se trata de algo ilusório criado, e já existem criações de hologramas que permitem que a pessoa toque no objeto refletido, para termos uma ideia. Pesquisadores de uma universidade da Escócia desenvolveram um sistema de holograma que pode ser tocado e sentido, que usa um jato de ar para produzir uma sensação de toque. Olha que coisa incrível. Acontece que nós já sabemos que a tecnologia pode ser usada para o bem e para o mal, né? Infelizmente isso tem ocorrido. Mas enfim, a ideia aqui da nossa reflexão é nos atentarmos a tudo isso para podermos evitar cair nas malhas da Matrix. E quando você já caiu, tentar despertar da ilusão em que está vivendo. Quando você desperta, você deixa de fazer, né, coisas que não fazem o menor sentido, como assistir séries, programas sem o menor valor e sentido profundo, deixa de comprar coisas desnecessárias e inúteis que comprometem, né, muitas vezes o orçamento de forma grave, muitas vezes. Deixa de se deprimir, né, por comparar a sua vida e a você mesmo com outras pessoas, com outras situações que mostram aí uma falsa vida, uma falsa realidade, né? Uma vida perfeita e feliz que não existe. E tantas outras coisas com as quais você foi programado para fazer devido a interesses escusos, né? E que prejudicam a sua vida em demasia, comprometendo sua saúde emocional, a sua felicidade, não é? Daí, quando você desperta, é como se acordasse de um pesadelo e nada disso faz mais sentido para você. E as mentes malignas são extremamente inteligentes, por isso que a gente fala inteligência do mal, não é? Porque sabem que prendendo a atenção das pessoas por mais tempo possível, essas pessoas não irão estudar, não irão desenvolver a sua inteligência para aprender a utilizar todo o seu potencial. E a ideia é essa, quanto menos conhecimento se tem, mais manipulável a pessoa se torna, é óbvio. E esse é o intuito deles, né? Simplesmente porque o mal tem sede de poder absoluta e quer dominar o mundo. A espiritualidade sempre vem nos alertando que para alcançar o despertamento consciencial, para evoluir, é preciso atravessar um importante, um necessário processo
solitário e individual de desprendimento das ilusões do mundo e da matéria. E essa é a questão mais importante aqui. Fazermos uma purificação através da conexão com o nosso eu superior para podermos nos desvencilhar das garras das ilusões do mundo e da Matrix. Nós não somos a mente que é influenciada pelo externo. Nós precisamos buscar a nossa essência verdadeira, questionando nossos pensamentos ligados às coisas do mundo. É preciso sair desse holograma, dessa ficção, dessa ilusão, para nos conectarmos ao nosso propósito de vida. Novamente lembrando, é sempre importante pensar dessa forma. Somos seres multidimensionais, seres cósmicos, seres imortais, seres do universo. Não somos essa passagem de vida aqui para nos ligarmos tanto à matéria. Precisamos dela para viver, mas não podemos colocar acima de tudo, acima da nossa espiritualidade. E não há outra forma de libertação que não seja de começar a questionar tudo isso. Iniciando pelos questionamentos das informações, desses conteúdos das redes sociais e também o questionamento das demandas do mundo e de tudo o que ele nos expõe, nos diz. Nós devemos questionar tudo isso. Se isso realmente que o mundo nos coloca, se é certo, se é bom, se é necessário. Porque para encontrar a real essência íntima é preciso um desligamento das preconceitos do mundo, que são muitos. Pense bem, quando você vê um conteúdo na TV, uma propaganda, um post, pense imediatamente, isso é útil para mim? É verdadeiro? Isso irá acrescentar algo de bom para mim e para o mundo? Qual a utilidade disto, realmente? Inclusive tomando um cuidado extremo para compartilhar as coisas, porque com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, as chances de você receber e compartilhar conteúdos falsos são imensas e cresce a cada dia. Então isso é um perigo, porque além de você se contaminar, você compartilha isso com outras pessoas. Então passe a questionar tudo e rechaçar coisas que são fúteis, duvidosas, superficiais, mentirosas, rasas, sem valor para a sua vida. Faça sempre essas perguntas para tudo na vida. Isso é bom, é útil, é verdadeiro? Se você chegar a alguma resposta negativa a essas perguntas, recuse, não admita. Jamais compartilhe. Não participe, não seja responsável. Seja, sim, ético. Depois pergunte, isso irá me prejudicar ou prejudicar algo ou alguém na face da Terra, do planeta? Se você chegar a alguma resposta que sim, mesma coisa, não admita, não absorva, não compartilhe. Inclusive passe a questionar e controlar o tempo que você passa nas redes sociais. Porque é muito importante o questionamento do uso que nós fazemos do nosso tempo livre, não é? Nós já falamos sobre isso. Nós já sabemos que algo primordial para aqueles que desejam despertar consciencial é ter utilidade na vida. É simplesmente impossível despertar consciencial para quem tem uma existência de inutilidade, que não faz nada pelo todo, pelo mundo, seja na forma humana, animal, vegetal, mineral, ou seja, para quem até hoje, nesses tempos que nós estamos de transição para regeneração, não move uma palha sequer para colaborar pelo planeta, pelo todo. De nenhuma forma, vivendo simplesmente para si. E, para a gente encerrar aqui nossa conversa de hoje, nós devemos entender que somente através desses questionamentos, dessas atitudes positivas, vai ser possível a libertação das malhas do mal da Matrix, que tenta dominar a humanidade. Isso é fato, isso não é uma ficção como no filme, é uma realidade da nossa vida. E é preciso passar a viver a vida real, que é a vida de espírito imortal, multidimensional que nós somos, vivendo apenas mais uma experiência na matéria. Por isso, um pensamento que deve sempre nos acompanhar para direcionar as nossas decisões, as nossas atitudes, é de que somos seres do cosmos, seres espirituais a caminho da luz. E somente pensando e vivendo essa realidade nós poderemos alcançar uma vibração energética e espiritual suficiente, né, gente, para poder expandir a consciência e para poder evoluir, para fazer da nossa vida uma vida melhor, uma vida mais feliz e, consequentemente, colaborando para fazer do mundo um mundo melhor que a gente sonha, que a gente deseja, merecendo assim viver uma nova era de paz e de felicidade, tá bom?
Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo de hoje, da nossa conversa, e deixem aí suas questões, suas opiniões, suas perguntas, para a gente conversar mais sobre isso, que é extremamente importante, tá bom, pessoal? Então, até mais, fiquem bem.